Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CTM, curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Estamos estudando Teologia Sistemática e a doutrina de Cristo. E já estudamos vários temas dentro de Cristologia e hoje nós vamos entrar sobre uma das questões mais importantes da Cristologia, que é sobre a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a morte de Cristo na cruz, vamos falar sobre o seu sacrifício perfeito. Então, uma breve introdução. A pessoa de Cristo corresponde uma obra, a qual ele executou voluntária e pessoalmente e que proveu resultados definidos para seus beneficiários, ou seja, aqueles que creem nele. Ao contrário do que acontece com pessoas comuns, é a morte de Cristo, mais do que sua vida, que tem importância suprema. Mais importante do que o nascimento de Cristo, o Natal, é a Páscoa, é a morte de Cristo. Mais importante do que a vida dele, o seu ministério terreno, é a sua principal obra, que está dentro do seu ministério terreno, que é a obra da cruz. E é sobre isso que nós vamos enfatizar na aula de hoje. Alguns aspectos, ainda pensando em introdução, sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo foi profetizada lá no Antigo Testamento. E isso fala para nós que ela não foi um acaso, não foi um acidente de percurso. Estava dentro já de um plano divino que fora traçado lá na eternidade passada, antes da criação do mundo. O Salmo 22, muito tempo antes de Jesus nascer ou se encarnar, o salmista já dizia sobre aspectos do que aconteceria com o Messias na cruz. Muito do que está no Salmo 22, Jesus cumpriu e repetiu ali naquela cruz, como as palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E aí por diante ele vai falando no Salmo 22, profecias que se cumpriram na cruz de Cristo. Eu quero destacar lá embaixo o versículo 16, quando diz: um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Vejam só que figura precisa acerca da crucificação de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi profetizada também em Isaías 53, além do Salmo 22. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Notem que Isaías, então, ressalta aí a morte de Cristo na cruz. E depois ele diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isaías está dizendo para nós uma imagem muito clara sobre a perfuração que Cristo sofreu nas suas mãos, nos seus pés, ali no Calvário. Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Aí Isaías vai falando que ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Então Isaías está enfatizando sobre o sacrifício de Jesus. O Messias viria, mas ele seria o servo sofredor, ele daria sua vida na cruz. O propósito principal da encarnação é justamente a morte de Cristo, a cruz. Foi por isso que ele veio, para dar a sua vida por resgate daqueles que creem nele como Salvador.
1 João 3,5 diz, vocês sabem que ele se manifestou, ou seja, ele se encarnou, ele veio a esse mundo para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, o propósito está aí nesse texto acerca da encarnação. Ele veio para tirar os nossos pecados. O propósito era esse. Apocalipse 13:8 diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebam agora, que foi morto desde a criação do mundo. Outras versões mais antigas dizem que foi morto antes da fundação do mundo. Percebam como era um plano de Deus, que soberanamente foi traçado lá antes de Deus criar todas as coisas, onde envolvia que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se encarnaria, se faria um de nós e morreria. Ele viria como um cordeiro. Cordeiro é a figura do sacrifício. E ele ali morreu antes da fundação do mundo, não no sentido factual, mas no sentido do plano. No plano já envolveria a sua morte. Deus já havia decretado. E de fato ele morreu quando ele se encarnou há pouco mais de 2000 anos atrás e ali no madeiro foi crucificado. Nós vemos que Jesus ele dá testemunho da sua morte. Ele anunciou a sua própria morte como cumprimento da sua obra na terra, sua principal obra. Mateus 16, ele começa a dizer para os discípulos que ele haveria de morrer, de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus tinha consciência da sua missão, da sua obra na cruz. Ele não foi pego de surpresa. Mateus 17 também, ele fala que o Filho do Homem seria entregue na mão ou nas mãos dos pecadores, ele seria morto, eles o matariam e no terceiro dia ele ressuscitaria. É essencial para o cristianismo. A morte de Cristo é o cerne, é o centro, é a base, o fundamento de tudo aquilo que nós cremos acerca da salvação, porque sem cruz não há redenção, não há salvação. Hebreus 9:22 diz sobre isso. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou não há remissão, conforme outras versões. Então, se nós tirarmos a cruz daquilo que nós cremos, da doutrina da salvação, do cristianismo, não há salvação. É fundamental para nós crermos na cruz. John Owen, ele diz assim, sobre a morte da morte, na morte de Cristo. Ele quer dizer que foi na cruz, foi na morte de Cristo, que a nossa maior inimiga, que foi consequência do pecado, ou seja, a morte, ela morreu. Ela perdeu o seu poder sobre aqueles que creem em Jesus. Porque uma vez que nós cremos em Jesus, nós não precisamos mais temer a morte, porque Cristo venceu a morte. E nós teremos nele vida eterna. A morte de Cristo é testemunhada no céu. Apocalipse 5, 8-12, vai dizer o seguinte: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei,
e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João ele está tendo a visão dos céus em Apocalipse 5, e por 2 vezes ele destaca nesses versos que o Cordeiro morreu. Os céus testemunharam, os céus conhecem, reconhecem a validade, a eficácia, a veracidade, o fato do sacrifício de Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto para perdão dos nossos pecados. É a essência do Evangelho. Em seu sentido central, a palavra Evangelho no Novo Testamento está diretamente relacionada com a morte e a ressurreição do Filho de Deus. A cruz é central na mensagem do Evangelho. Não tem como nós pregarmos o Evangelho sem cruz. O Evangelho sem cruz é outro Evangelho que não o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 1, 18 e 23, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tirou a cruz, não tem evangelho. Nós pregamos a mensagem da cruz, aquilo que Cristo fez, proveu na cruz do Calvário para salvar os pecadores. Então, é a essência do evangelho, aquilo que Cristo fez em sua morte na cruz. Os sofrimentos de Cristo na cruz. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas só para dizer rapidamente que os sofrimentos do Senhor no Calvário envolveram os aspectos físico, emocional e espiritual. Ele passou pela dor da cruz, ser ali crucificado como um criminoso, levar a cruz nas suas costas, sofrer a punição antes da cruz com os açoites, a dor física da morte. Ele, como Deus do universo, que criou a vida, criou todas as coisas, ele teve que passar pela humilhação de ter que morrer, como eu e você, por causa dos nossos pecados. Ele teve a dor de carregar o nosso pecado. Ele, sendo perfeito, puro, santo, jamais pecou, teve que passar pela dor de levar nas suas costas o meu e o seu pecado. Ele sofreu a dor do abandono. Abandono de quem? O abandono por parte do Pai. Lembra que uma das palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E quando a gente pensa na dor do abandono, é a dor emocional, é a dor espiritual de Jesus Cristo, além da dor física, de estar pregado com aqueles cravos e com a coroa de espinhos na sua cabeça. Então, além daquela dor insuportável, terrível, física que ele estava vivenciando, ele ainda suportou a dor espiritual e emocional, porque na cruz, ele recebendo os nossos pecados, o seu Pai, o Deus Santo, não podia contemplar os pecados, e de uma maneira ilustrativa nós dizemos que Deus virou as costas para o seu Filho ali na cruz, e essa foi a maior dor de Jesus na cruz. Ele que sempre eternamente em harmonia com seu Pai, em comunhão com seu Pai, porque ele recebeu os nossos pecados na cruz, essa comunhão foi quebrada ali, pelo menos temporariamente, ali no Calvário. Então ele sofreu essa dor, o abandono. Ele sofreu o que as pessoas vão sofrer eternamente no inferno. De certa forma, o que Jesus experimentou na cruz é uma ilustração do que vai ser o inferno. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O inferno significa isso. O inferno, a principal dor do inferno não é o fogo que vai consumir as pessoas.
mas o abandono de Deus, a separação eterna de Deus. Essa vai ser a maior dor. As pessoas procurarão por Deus e elas não vão encontrar. Elas vão encontrar o quê? Um aspecto de Deus que é a sua ira. Como Jesus recebeu a ira de Deus ali na cruz, ele suportou essa ira ao invés do amor que eternamente ele tinha no seu relacionamento com o Pai. Posições sobre a morte expiatória de Cristo na cruz. Agora um ponto mais teológico, importante você prestar bem atenção. Talvez você não esteja acostumado com os termos que nós vamos estudar, e a gente está estudando teologia, então vamos nos aprofundar. É bom para você conhecer. Expiação, e é com X mesmo, tem outras palavras, né? Ou tem uma outra palavra que significa o verbo expiar, de você ficar à espreita, vendo os outros, vendo alguma coisa. Mas expiação aqui no caso é com X mesmo e tem o significado de cobrir. A ideia de cobrir o pecado. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Nós vamos explicar melhor sobre isso. Algumas interpretações históricas sobre a morte de Cristo na cruz. As teorias, então, sobre a expiação. Eu quero dar inicialmente algumas teorias que existem e foram criadas, desenvolvidas ao longo da história da igreja. E, por último, a posição que eu creio que, de forma geral, aqueles que são de uma posição mais conservadora teologicamente, as igrejas históricas adotam. Assim como lutaram ao longo da história para entender a pessoa de Cristo, assim também os teólogos lutaram para entender a natureza da obra que Jesus realizou na cruz. O quadro a seguir fornece um sumário, um resumo das teorias propostas para explicar a salvação operada por Jesus. Então vamos lá, algumas teorias sobre a doutrina da expiação. Em primeiro lugar, nós temos aí a chamada teoria do resgate pago a Satanás, também chamada de Christus Victor, que foi uma teoria criada por um homem que era um pai da igreja, na época da patrística, os primeiros séculos da igreja cristã, chamado Orígenes. Esse homem ele foi condenado depois como herege. E ele dizia o seguinte, a posição dele e vários pais da igreja adotaram essa posição aqui. Ele dizia sobre o resgate que Cristo pagou para nos redimir, foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Esta teoria foi finalmente rejeitada ao reconhecer que Satanás nunca teve autoridade legal sobre os homens. Gregório Magno, que foi um papa, como ele colocou como se a morte de Cristo fosse uma isca para pegar o inimigo no anzol da ressurreição. Na cruz, o inimigo celebra a vitória, mas na ressurreição Deus fisga o inimigo. Anselmo combateu essa posição, Anselmo, um outro cristão, pensador, teólogo, combateu essa posição de Orígenes, pois ela mostra um Deus que ludibria, e isso não combina com o caráter santo, honroso de Deus. Então, de uma maneira bem simples aí para vocês entenderem melhor, a teoria do resgate diz que Cristo ele morreu na cruz para pagar um preço dos nossos pecados. Mas pagar quem? Nessa teoria, pagar ao diabo, porque se cria que o diabo detinha autoridade sobre os pecadores. Uma vez que Adão pecou, o homem passou a ser agora possessão, propriedade do diabo. Então Jesus tinha que morrer na cruz para pagar o preço para o diabo. E tem algumas igrejas evangélicas que cogitam essa posição também nas pregações de muitos dos líderes dessas igrejas.
Mas não é a posição bíblica. Por quê? Satanás nunca teve autoridade legal como dono sobre toda a humanidade. O único dono da humanidade é o Criador, é Deus. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou o resgate não para o diabo, mas para Deus. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seria derramada sobre nós. Por isso Jesus pagou para Deus. E Gregório Magno, então, ele acreditava que quando Jesus morreu ali na cruz, era uma isca para pegar o inimigo. Ele estava morrendo, fazendo de conta que tinha se derrotado. Os céus, nos 3 dias ali que Jesus ficou na sepultura, fez uma maior festa, uma arruaça, uma celebração, celebrando a vitória sobre Cristo. Porém, depois veio a ressurreição e Deus, ali em Jesus, como que tinha dito para Satanás: eu te peguei, agora você está derrotado. Então seria uma forma de enganar o diabo, e Deus não engana ninguém. Deus é o Deus da verdade. Vamos em frente. Uma outra teoria, a teoria da satisfação, ou também chamada teoria comercial. É uma teoria de Anselmo de Canterbury ou Anselmo de Cantuária. A posição fala de cur Deus homo, que significa porque um Deus homem. Então, Anselmo ele cria o seguinte: Cristo restituiu a honra de Deus, que foi insultada pelo pecado da humanidade. Cristo satisfez essa honra e restaurou a honra de Deus. A teoria de Anselmo vê o pecado como uma ofensa séria contra Deus, que não pode ser perdoado como se nada tivesse acontecido. A satisfação é necessária, a cruz satisfez a honra. A posição de Anselmo depois ela vai dar base para a posição reformada, a posição principal dos reformadores e nossa, que mostra aí que o pecado ele tinha que ser punido. Ele precisava ser, diante de Deus, pago. A dívida do homem diante do Senhor. Mas Anselmo, ele colocava que era a honra de Deus que Adão e que os homens tinham ofendido. Então, Jesus ele morreu na cruz para restituir essa honra de Deus. Só que depois nós vamos ver que, na verdade, Jesus morreu na cruz não necessariamente para restituir a honra de Deus, mas para pagar a pena do nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus. É um pouco diferente de só restituir a honra. Não foi necessariamente apenas a honra de Deus que foi manchada, mas envolve a justiça dele. O homem pecou e Deus tinha que punir o pecado por ele ser justo. A teoria da influência moral de Pedro Abelardo sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente um modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos deles. A morte de Cristo seria apenas um meio de constranger ou atrair os homens para Ele pelo seu amor. Trocando em miúdos, a posição de Abelardo dizia que a expiação, o fato de Cristo se sacrificar na cruz por nós, não era necessário. Ele podia fazer isso, nos salvar, de outras maneiras. Então, ele acreditava que o sacrifício de Jesus na cruz, a expiação, a morte do Senhor ali no Calvário, era apenas para demonstrar o amor dele pelos seres humanos, que Deus estava se identificando com os seres humanos, os sofrimentos dos seres humanos sofrendo ali na cruz. E através de demonstrar esse amor de Deus na cruz, aquilo iria constranger as pessoas e atrair as pessoas para Deus, apenas mostrando o amor de Deus. Então, a cruz, na visão de Abelardo, mostra apenas o amor de Deus, não era necessário para salvar, mas para mostrar o amor a fim de que as pessoas vissem o quanto Deus
as amava e elas então decidissem querer esse amor de Deus. Uma outra teoria é a teoria do exemplo. Então, ela é ensinada pelos socinianos, seguidores de Fausto Socino. Dizia o seguinte: a morte de Cristo nos proveu um exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito. Deus não precisava de pagamento pelo pecado. Essa posição visava levar as pessoas a imitarem a Cristo e conquistarem a salvação pela obediência e confiança em Deus. De uma maneira bem tranquila aqui, para explicar para vocês aqui o que nós lemos aqui no quadro, a posição dos socinianos dizia que a morte de Cristo serviu apenas então como um modelo, um exemplo para nós. Cristo obedeceu a Deus e confiou em Deus. E ele demonstrou isso no seu ápice ali na cruz, o ápice da obediência e da confiança em Deus. Então, Deus usa a cruz não necessariamente para nos salvar. Ela não é fundamental. Para a posição dos socinianos, Deus não precisava usar a cruz, mandar seu filho na cruz. Era só um exemplo. Então, o exemplo é: você tem que obedecer e você tem que confiar em Deus para também ser salvo. Então, é a ideia meritória de salvação. É uma base para a doutrina errada que fala da salvação conquistada pelas obras. Cristo é só um modelo de obras. A teoria governamental de Hugo Grotius. Deus, como onipotente, poderia ter aberto mão da penalidade do pecado, mas, por ser governante moral do mundo, para dar exemplo, ele precisava punir o pecado, para a humanidade perceber que quando se quebra a lei de Deus, uma punição precisa acontecer. Essa posição nega que Cristo morreu de forma substitutiva e penal, que nós já vamos ver que é a nossa posição, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, trocando em miúdos aqui, essa posição governamental de Grotius significa que Deus ele é o soberano, governante, moral do mundo. Então, o pecado ele pegaria mal se Deus não punisse. Então, para dar uma lição no pecado, não que fosse necessário, mas para mostrar que não passou ileso. Deus não precisava, na posição de Grotius, fazer com que Cristo morresse na cruz para satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação, mas apenas para ele dar uma lição de moral, uma lição exemplar para a humanidade, que se você quebra a lei dele, você vai ter consequências em relação a isso. Então é apenas uma lição moral de Deus como um governador moral. Agora sim, e para nós irmos terminando, a teoria da substituição penal, que é a posição dos teólogos reformados em geral, principalmente dos calvinistas. A teoria, aí está repetido, né, mas está errado aí, a teoria da substituição penal significa que, em sua morte, Cristo pagou a pena. Por isso, penal, substituição penal. Ele pagou a nossa penalidade, a qual os nossos pecados acarretaram, ao sofrer vicariamente, ou seja, em nosso lugar, como nosso substituto, por isso, substituição. Em outras palavras, o nosso pecado, ele precisava ser punido. Então, Cristo, ele pagou pela pena, a penalidade, a condenação dos nossos pecados. E ele pagou no nosso lugar, ele nos substituiu. Por isso, então, a morte de Cristo ela foi uma morte vicária, uma morte de substituição penal. Ele morreu em nosso lugar para pagar a pena do pecado que era meu e seu. Algumas questões aí
alguns aspectos da expiação nessa posição. Qual que é a causa motora, qual que é a causa dessa expiação de Deus, penal substitutiva? O amor e a justiça de Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, e Romanos 3,25 diz que Deus é um Deus justo, de justiça. Então, Deus ele não precisava salvar o homem, ele não precisava prover expiação para o homem, salvação para os homens. Mas ele decidiu fazer isso pelo seu amor. Então, uma vez que ele decidiu nos amar e agir com misericórdia e nos salvar, tinha que necessariamente ser através do sacrifício de Jesus. Ele tinha que punir o pecado, ele não precisava nos salvar, mas uma vez que no amor eterno dele, infinito dele, ele decidiu nos salvar, ele se obriga a fazer isso punindo o pecado. Então a punição seria contra nós. Porém, Jesus nos substituiu ali na cruz por nós. Ele seria injusto se ele fizesse alforria, ele fizesse vista grossa ao pecado, porque o caráter dele é justo e exige retribuição, compensação do pecado. Então a causa da nossa redenção ou da expiação foi o amor que nos elegeu e que decidiu nos salvar. Uma vez que ele decidiu fazer isso, ele tem que agir com justiça. A necessidade, por que era necessário? A expiação não era absolutamente necessária. Então, olha só o que eu acabei de dizer. Não era necessário Deus nos salvar, ou uma necessidade absoluta. Ele poderia não ter feito isso. Mas, como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Vejam só, então, o que eu acabei de dizer. Qual é a necessidade? Não tinha uma necessidade absoluta. Deus não precisava fazer isso se ele não quisesse. E aí a gente estaria tudo perdido. Mas porque ele nos amou, ele nos escolheu salvar, então ele tinha que necessariamente agora punir o pecado, enviar Jesus para morrer em nosso lugar. A natureza da expiação: Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Então, para ser o sacrifício perfeito, ele tinha que também cumprir toda a lei de Deus no nosso lugar, e isso de uma maneira perfeita. E só para você entender melhor, como que foi essa obediência de Jesus da lei, para ele nos substituir de forma perfeita ali na cruz, sendo esse sacrifício, essa expiação penal substitutiva. A obediência de Jesus foi passiva no sentido de que os sofrimentos de Cristo foram em nosso lugar. Ele foi moído, diz Isaías, ele sofreu, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então Cristo tomou sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados, ou seja, ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Então a obediência de Jesus até a cruz foi uma obediência passiva, ou seja, ele recebeu a punição, todo o sofrimento que nós merecíamos. Mas o sofrimento de Cristo também foi aquela obediência ativa, a obediência de Cristo por nós. Ele não só recebeu a punição em nosso lugar, mas ele obedeceu também por nós. Cristo tinha de viver uma vida perfeita ou de perfeita obediência a Deus a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. A obediência ativa é um pré-requisito para a obediência passiva, ou seja, ele tinha que obedecer toda a lei,
toda a lei de Deus, sem transgredi-la. Ele tinha que obedecer para ser o sacrifício perfeito, para receber os nossos pecados e a punição nossa sobre ele. Se ele não fosse um cordeiro perfeito, ou seja, se ele não tivesse obedecido toda a lei, ele não podia ser o sacrifício em nosso lugar. Ele precisava ser um cordeiro sem mácula, sem pecado, para sofrer pelos nossos pecados, ou seja, ser um representante do homem pecador ideal. Na obediência passiva, Jesus conquista o perdão de pecados, e na obediência ativa, a vida eterna. Então, na obediência passiva, ele obedeceu a Deus e ele sofreu todos os nossos pecados sobre ele, todos os nossos sofrimentos, os sofrimentos do pecado, da punição, da ira de Deus, tudo caiu sobre ele. Então, passivo, ele recebe. Isso nos propicia, resulta para nós em perdão dos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados, o pecado tinha que ser punido, então ele pagou. Mas na obediência passiva, ele conquista a vida eterna para nós. Olha só que interessante, que profundo isso. Se Jesus só tivesse recebido a punição dos pecados, a gente receberia só perdão dos pecados, não necessariamente a vida eterna. A gente seria um como Adão antes de Adão pecar. Então estaríamos quites com Deus. Porém, a gente precisava do quê? De crédito. Não só ficar no estado de Adão, a gente precisava de crédito. E Cristo então cumpriu toda a lei. Ele obedeceu de uma maneira ativa e ele conquistou então crédito para nós. É como se Deus enxergasse a nós como obedientes a toda a lei. Então, por isso nós temos a vida eterna. Nós temos acesso à eternidade com Deus. Então, alguns catecismos ou algumas confissões de fé históricas, protestantes, reformadas, que já falam sobre a teoria da substituição penal. Catecismo de Heidelberg, 1563. Responde à pergunta 40. Por que Cristo devia sofrer a morte? Da seguinte forma. Porque a justiça e a verdade de Deus exigem a morte do Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar nossos pecados. Então, não era só para um exemplo, etc. Ele tinha que morrer na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Os cânones de Dort, 1619, artigo 1, sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus exige punição. Deus é não só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam punidos nessa vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar dessas punições, a menos que seja satisfeita a justiça de Deus. Então, para nós terminarmos, tem uma frase que diz: na cruz a justiça e o amor de Deus se beijaram, se harmonizaram. Então Deus decidiu agir com amor, escolhendo nos salvar e enviar seu Filho Jesus Cristo. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. E uma vez que ele decidiu nos salvar por causa do amor e da misericórdia dele, ele tinha que enviar o seu Filho para fazer justiça, para não deixar impune os pecados, senão ele seria injusto. Então, na cruz, o amor que nos alcança, esse amor incondicional, nós não merecíamos a salvação, e a justiça de Deus, ele precisava punir os nossos pecados, se encontram perfeitamente. Deus se satisfaz na sua justiça, quando Cristo perfeitamente morreu expiando os nossos pecados, satisfazendo a ira, a justiça de Deus naquela cruz. Então ele foi aquele que nos substituiu perfeitamente, tomou o nosso lugar. O pecado precisava ser punido e ele foi em Cristo. Se você é salvo, já creu em Jesus como Salvador, não pense
que os seus pecados passaram em branco aos olhos do Deus Santo. Eles foram castigados em Jesus, naquela cruz. E é por isso que nós somos salvos, porque Ele nos substituiu. Ele obedeceu toda a lei e nos deu a possibilidade de sermos salvos, declarados justos. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça isso. A morte de Jesus foi preciosa, foi necessária para sermos salvos. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não tinha outra forma. Só essa forma. Se Jesus não morresse na cruz, não tinha jeito para nós. Não tinha outra maneira. Se tivesse, Deus não enviaria o seu Filho, você pode ter certeza. Porque Ele amava e ama o seu Filho eternamente. Mas uma vez que Ele nos amou e decidiu fazer isso, então Deus mesmo se obriga a ser o sacrifício em prol daqueles que Ele decidiu salvar. Que Deus abençoe você, se aprofunde mais nessa doutrina e semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver sobre outra doutrina fundamental de cristologia e da fé cristã, que é sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não ficou na cruz, Ele venceu a morte, aleluia, louvado seja Deus, e um grande abraço para você, Deus te abençoe.